Diariamente, ouvimos falar do termo ética, e às vezes aplicado de formas muito diferentes. Num formato, eu posso ir para o norte, no outro formato, eu posso ir para o sul. E também em outro formato, eu posso ir para o céu, e para o outro, posso ir para o inferno. Então, esse tema necessita de clareza, de profundidade. Então, eu convido a você a atender a esse vídeo, cujo foco é ética. Então, vamos ao vídeo. Vamos começar falando do Dr. Morte da filosofia, Peter Singer. Peter Singer, australiano, professor de bioética do Centro de Valores Humanos de Princeton. Princeton, uma das grandes universidades dos Estados Unidos, foi lá que o Einstein, deu aulas. Se baseia na ética utilitarista dos economistas. Então, eu falei no início, na introdução, que com o termo ética você pode ir para o norte, sul, para o céu ou para o inferno. E veja que, nesse caso, fica claro esse conceito. Então, ele aplica a ética, o conceito da ética utilitarista, que é uma ética, então, dos economistas, e possui uma visão pessoal de altruísmo. Mas veja o que ele fala. Está nessa revista, já é um pouco antiga, mas a revista Veja. Singer conclui que bebês são substituíveis em algumas situações. Então, ele considera, se a criança está muito doente, e ele percebe que a criança vai ficar a vida inteira em hospital, ele quer que deixe morrer. Se seu pai também está de cama, muito doente, e não tem como se recuperar, deixa morrer. Porque ele entende que a morte de uma pessoa com problemas dá lugar a uma pessoa, depois do nascimento de outra pessoa saudável, no geral, o mundo é mais feliz. Então, a quantidade total de felicidade será maior se for eliminada a criança deficiente, é o caso que ele cita. Então, essa ética nos assusta muito, mas, veja, é conhecido como ética utilitarista, mas talvez nem devesse ter o nome de ética. Mas estamos falando de um professor de uma grande universidade, uma das mais renomadas do mundo. E aí, voltando aí à questão das minhas aulas de ética com meus alunos e os meus questionários, então quero chamar a atenção o seguinte: olha a pergunta, a ética tem relação com a verdade? Sim, concordo totalmente. 8, concordo em parte. 24. Ora, vamos ver que na ética socrática é 100% a ética tem relação com a verdade. E, no entanto, de 32 alunos, 24 concordaram em parte, parcialmente. Veja que o tema é confuso na cabeça das pessoas. Seguir os valores de um grupo de pessoas significa atuar dentro da moral, atuar dentro da ética. Veja que 15 alunos colocaram que atuar com valores do grupo é ética. Ora, então ele está tratando de ética como moral, e não como ética no sentido da consciência humana. Veja a confusão. Existe uma ética universal? Sim, existe. 12. Não, não existe. 21. Naturalmente que a ética socrática é uma ética universal e segue as grandes tradições do passado, seja do Egito, da Índia, segue o mesmo caminho de Sócrates. Então, Sócrates, o pai da ética ocidental, tem a ética tendo que enraizar a ação do indivíduo na sua consciência, dentro de si. Então, temos aqui Sócrates fazendo as suas palestras, foi considerado corruptor de jovens e teve que beber cicuta, foi condenado à morte aqui. Mas ele não se preocupou muito com isso. Ele, preso à verdade, nunca abriu mão da verdade, e por isso ele se imortalizou também nesse campo da ética e dividiu a ética antes e depois de Sócrates. Porque antes de Sócrates, as pessoas queriam, por exemplo, numa oratória, ganhar parada com os outros. Quem falasse mais bonito, com mais argumentos, mas sem preocupação com a verdade. Então, é como se ganhasse no grito, Então, Sócrates veio condenar esse tipo de atitude da época das pessoas, através da oratória, querer convencer as outras pessoas, mesmo sobre temas não verdadeiros.
Então, temos que dividir essa forma de usar o termo ética em nosso país em 3 blocos totalmente distintos, não é? E nunca esquecendo a questão básica para nós sobre o que é conhecimento. Eu tenho conhecimento da gnose, que é um conhecimento de dentro para fora, e episteme, é um conhecimento de fora para dentro. É muito importante aplicar esse conceito de conhecimento agora nessa divisão da ética, como consciência, como lei e como moral. Então, vejam, como moral, a moral se refere a hábitos e procedimentos. Ela trata do como fazer, como você deve atuar. Se atuar como todo mundo atua, seja na empresa, no seu grupo social, no seu país. Então, ela é a ação da cultura sobre o indivíduo. A cultura pressiona o indivíduo, né, para ele ser um robozinho da sociedade e agir de acordo com aquele modelo. Então, isso é conhecido como moral, né? E gera competição entre as pessoas. Então, não esqueça que moral trata do como, né? Vamos para a lei. Lei trata de normas. O que fazer? Você não pode fazer isso, isso e aquilo, né? É uma ação da sociedade sobre o indivíduo. Então, veja que é uma pressão de fora para dentro. Quando nós chegamos na ética socrática, na ética baseada na consciência, inverte tudo. Porque os valores individuais, que são os arquétipos da consciência humana, esses arquétipos que estão no coração do homem, que influenciam o lobo pré-frontal, nas suas decisões baseadas em valores, vai dizer por que e para que você age. Então, é a ação do indivíduo sobre a sociedade e gera cooperação. Então, a pressão de dentro para fora, que é baseado na gnose, no seu conhecimento, arquétipos que te pressionam a agir de forma correta. Mas o indivíduo pode se vender em termos de consciência e agir baseado na cultura e mesmo na lei, que quando a lei não atende à consciência, nós temos aí o conflito ético. Então, Sócrates, né, usava o termo gnotsalton, que estava escrito no templo dedicado a Apolo, lá em Delfos, e no portal estava gnotsalton, já estava lá. E tudo indica que esse nome surge de influência do Egito. O Egito Antigo tinha todos esses conceitos, né? Gnotsalton. Então, Sócrates passa a ser conhecido, então, como o pai da ética ocidental. E aí, a gente também tem nas empresas a questão do código de ética. E muitas vezes nós estamos falando de um código de moral ou de uma lei interna, e não um código de ética, porque a ética significa permitir as pessoas agirem pela consciência. E consciência é algo pessoal de cada um, já que ele age de acordo com o contexto. Então, muitas vezes é melhor chamar de código de conduta quando nós queremos fixar leis dentro da empresa a serem seguidas por todos, né? Então, imagina uma empresa que quer atuar com ética socrática, baseada na consciência. Ora, a empresa vai ter que educar as pessoas para domínio pessoal, para conhecimento de si mesmo, que é a indicação do Sócrates. A educação baseada em valores humanos, que são os arquétipos da consciência, e que vai envolver na formação do caráter do indivíduo. Então, o caminho da ética significa atuar com o lobo pré-frontal influenciado pelo nosso núcleo central, que é o nosso coração. Então, é a nossa natureza, é a nossa essência como seres humanos. Já que aqui abaixo eu tenho pessoas que não têm como atuar dentro da ética, porque elas são comandadas pelo ego, pela questão biológica e assim por diante. Então, Sócrates, possibilitar ao homem a busca do conhecimento ainda latente dentro de si mesmo. Precisamos contribuir com o indivíduo para que ele perceba a sua essência, perceba como ele funciona, que ele tem uma verdade dentro de si, né? E que ele pode agir de acordo com essa verdade, se alinhando de acordo com a sua natureza. Fechando, então, esse tema, eu proponho que vocês assistam 2 filmes para ter uma ideia clara do que nós estamos falando sobre ética. São 2 filmes sobre Thomas. Os 2 passam na Inglaterra. E os Thomas, nas 2 situações, com a diferença de tempo muito grande, assumem o cargo de primeiro-ministro da Inglaterra, nos 2 casos.
E nos dois casos também, eles são mortos pelo rei. Os dois casos, há muita coincidência disso. Mas o Becket, ou se não, A Man for All Seasons, né? É impressionante que vai falar do Thomas Moros aqui. E aqui o Thomas Becket, que se transforma também em arcebispo, né? Arcebispo da igreja lá na Inglaterra. Então, acho que dá para ver a conduta desses dois Thomas, o que é viver de forma ética. Então, era isso que eu tinha para vocês no dia de hoje. Espero que tenham aproveitado, então, desse material.